Olá, quarta-feira, 5 de fevereiro, dia mais quente de 2014. Nós vamos falar das altas temperaturas e também da economia de Bauru, que deu uma esfriada no último ano. Em 2013, empresas de Bauru mais demitiram do que contrataram. O saldo dos postos de trabalho ficou negativo. E veja também. Taxistas já se preparam para aplicar novas taxas. Com a publicação do decreto, os taxistas têm até 60 dias para adequar os taxímetros aos novos valores. Bauruenses têm que se virar para driblar o excesso de calor. Foi perceptível para todo mundo, fez muito calor hoje, os termômetros chegaram a marcar 36 graus. Faz uma semana que a chuva não chega por aqui, mas quem disse que o guarda-chuva perdeu a utilidade? Eles andaram meio esquecidos, mas ultimamente ganharam utilidade novamente. Sol muito quente, né? Tá difícil esses dias. Muito difícil, calor demais mesmo. E se não pôr o guarda-chuva, a gente torra. A sobremesa veio bem antes do almoço para ajudar a refrescar. Haja água. Mas e quando falta água? Eu duro que no meu bairro não tem água para beber, então mais é difícil. Como é que tá no seu bairro, então? Olha, assim, de manhã cedo não tem, de tarde às vezes sai um pouquinho e à noite também não tem. Então tá difícil. A gente tem que ficar juntando galão para poder ter água para beber. Suco, refrigerante e até a garapa viram armas para brigar contra o sol escaldante. Ajuda, né? Refresca um pouco, né? A gente se sente bem tomar, né? Mas nem todo mundo reclama do calor. Vende demais. É bom de venda. O pessoal dá mais cedo, né? Logo cedo já está vendendo já? Já, de manhã já vende bem. Para descobrir o motivo de tanto incômodo, é só olhar para o céu. Nada de nuvens, nem sinal de chuva. Como não chove há dias em Bauru, nem aquelas pancadas no fim da tarde, não há o resfriamento da atmosfera. Por isso o dia já amanhece quente. Agora são 10h30 da manhã e os termômetros já marcam 29 graus. A explicação está logo abaixo de nós. Um fenômeno conhecido como bloqueio atmosférico estacionou entre o Uruguai e a Argentina e impede que as massas de ar frio cheguem ao estado de São Paulo. Um dos inibidores do crescimento da temperatura é a chuva, que é trazida, a maioria delas, pelas frentes frias, né? Só que por causa desse bloqueio, as frentes não conseguem chegar até aqui e a temperatura ela dispara todos os dias porque não tem o inibidor natural, que seria a chuva. Nas imagens do satélite, nuvens de chuva apenas na parte mais sul do continente. Paraná, São Paulo, Minas Gerais e grande parte do Brasil estão expostos à ação do sol. Em dezembro, choveu apenas 50 milímetros em Bauru, muito abaixo da média, que é de 220. Foi o fim de ano mais seco dos 32 anos de registro de dados meteorológicos. Acompanhando a movimentação desses bloqueios, está começando a mostrar sinais, pequenos sinais ainda, mas acredito que até a partir da segunda quinzena de fevereiro, a chuva começa a normalizar no estado de São Paulo. Mas mesmo assim vai fechar um mês com muito menos do que o previsto. Infelizmente, será mais um mês seco. E com um tempo seco, o risco de ficar doente aumenta. Problemas que costumam aparecer na estiagem de meio de ano, agora viraram doenças deste verão. Com esse ar mais seco, principalmente, a gente começa a ter lesões, vamos dizer, nas fossas nasais, nas narinas, né? De início, ele pode só ressecar, mas também pode predispor a ter alguma infecção secundária. No caso, é o que a gente chama de sinusite, também pode ter sinusite associada. Bom, além da sinusite, as pessoas que já têm asma, bronquite, também podem ter crise com mais facilidade. E daí diminuir também a imunidade local e até mesmo desenvolver uma infecção, como uma infecção nos brônquios e até mesmo pneumonia. O jeito é se cuidar até que as chuvas voltem. Todo mundo tem que aumentar a ingestão de líquido. As crianças normalmente não pedem para tomar líquido e os idosos acabam esquecendo que precisam também se hidratar. Então são eles que sofrem mais, mas todo mundo deveria aumentar de qualquer maneira a ingestão de líquidos.
Olha, tem que se cuidar mesmo, porque as temperaturas vão continuar altas e a umidade do ar bem baixa. Veja os detalhes no mapa. Chove na região sul e no sudeste do estado de São Paulo na tarde desta quarta. Para amanhã, a previsão é de sol em todas as regiões. Bauru segue sem chuva hoje e nos próximos dias. Agora a umidade do ar é bem baixa, está em 21%. Os ventos sopram fracos a 6 km por hora. Você viu há pouco que a temperatura hoje chegou a 36 graus. Amanhã deve ficar em 34 aqui, em Piratininga e em Agudos. A CPFL vai fazer amanhã, da 1h30 às 5 da tarde, uma interrupção de energia no reservatório Zona Norte do DAI, localizado na rodovia Bauru-Iacanga. Por causa disso, bairros das zonas Norte e Nordeste da cidade podem ficar sem água. O DAI pede aos moradores que economizem. Quem precisar de caminhões-pipa pode fazer a solicitação pelos telefones 0800 77 10 195, isso para ligações de telefones fixos, ou pelo 3235 6140 de ligações de celulares. A seguir a gente fala sobre as novas tarifas de táxi. E ainda hoje, pela primeira vez, Bauru fecha o ano com mais demissões que contratações. Hoje pela manhã, funcionários dos Correios de São José do Rio Preto vieram a Bauru fazer uma manifestação em frente à unidade local. Cerca de 50 trabalhadores, a maior parte carteiros, viajaram até Bauru para tentar convencer os funcionários locais a aderirem à greve. Em São José do Rio Preto, 80% dos trabalhadores estão em greve desde o dia 30 de janeiro. Em outras cidades, como São José dos Campos e Campinas, os carteiros também pararam as atividades. Com cartazes, criticavam a proposta da empresa de privatizar o plano de saúde e pediam apoio ao movimento. Nosso objetivo é esclarecer a base aqui de Bauru, através dos materiais que a gente trouxe, das falações que a gente vai fazer nas unidades aí, para os trabalhadores pressionar a direção para que eles também participem dessa luta tão importante para os trabalhadores dos Correios. Procurada pela nossa reportagem, a assessoria de imprensa dos Correios informa que 71% dos funcionários de Rio Preto, 90% dos de São José dos Campos e 74% dos de Campinas estão paralisados. Os Correios também informam que não será feita nenhuma mudança nos planos de saúde dos trabalhadores. Já estão valendo em Bauru as novas tarifas de táxi. Elas foram publicadas no Diário Oficial do último sábado e os taxistas já estão se preparando para as mudanças. Depois de muita negociação, foi aceita a proposta de reajuste nas tarifas de táxi apresentada pelo sindicato da categoria à Prefeitura. A última atualização tinha sido feita em 2008. Já fazia 6 anos que não ocorria a atualização dos valores dos táxis. O Sindicato dos Taxistas protocolou inúmeros pedidos e ameaçou, inclusive, entrar na justiça caso não houvesse a correção da inflação. E aí nós acabamos atualizando os valores, enfim, de acordo com aquilo que eles entendem mais adequado, comparando, inclusive, com demais cidades. Por um outro lado, nós também decidimos que nós vamos encaminhar para a Câmara um projeto de lei estabelecendo uma idade máxima para a frota, uma padronização dos taxistas e algumas medidas para melhorar a fiscalização desse tipo de transporte na cidade. De acordo com o presidente do sindicato, o reajuste é bem-vindo porque repõe a inflação do período e garante que já existe uma preocupação com a qualidade do serviço prestado. Nós podemos garantir que a frota hoje de Bauru, dos carros, ela está sendo constantemente renovada, ou seja, a cada 2 anos os profissionais estão fazendo a troca, aproveitando as isenções concedidas pelo governo federal, que é IPI estadual e ICMS, e hoje podemos falar com certeza que a nossa frota é no máximo de 3 anos e meio de uso. Quem pegar o táxi com os novos valores vai pagar uma bandeirada de R$ 4,00. O quilômetro rodado na bandeira 1 vai custar R$ 3,00 e o quilômetro na bandeira 2, R$ 4,50. A hora parada passa a ser de R$ 19,50. Para o Marco Antônio, que trabalha como taxista há 11 anos, o ideal seria que os reajustes fossem feitos em intervalos menores. Deveria ter assim, menos espaço de tempo, né, para reajuste, porque
demorando 5 anos, fica muito defasado, né? Quando você reajusta, demora muito tempo para reajustar, o reajuste vem alto, né? Fica muito alto. Aí o que acontece? O usuário sente um pouco no começo, né? Efraim, que tem vários clientes fixos, acredita que o número de corridas deve diminuir até que os usuários acostumem com as novas tarifas. Todo mundo, quando aumenta, mexe no bolso, né? Então, há um abalo na finança da pessoa, né? Com a publicação do decreto, os taxistas têm até 60 dias para adequar os taxímetros aos novos valores. Para isso, o equipamento precisa ser aferido pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Sem essa verificação, os taxistas não podem cobrar os novos valores. Alexandre procurou o IPEM, mas a atualização ainda não está disponível. Me explicaram que a prefeitura ainda não passou para o IPEM. Enquanto ela não passa para o IPEM, não pode fazer os devidos reajustes, né? Enquanto isso, quem depende do serviço na cidade vai se preparando para o aumento. Aí fica difícil, a gente que é de fora tem que pegar táxi direto para vir para a rodoviária, aí fica difícil. Acho que justo, né? É o trabalho deles, né? Segundo a Endurb, um ofício já foi enviado ao IPEM de Bauru, comunicando a mudança nas tarifas de táxi. A oficina credenciada deverá estar autorizada a alterar os taxímetros dentro de 20 dias. E olha só, a Endurb alerta os passageiros que os taxistas são proibidos de cobrar preço fechado por corridas. Se alguém se sentir prejudicado, deve denunciar o caso à Endurb. O Senac de Bauru realiza a partir de hoje até o dia 14 uma série de palestras e mesas de debate sobre gestão empresarial. O evento é gratuito e vai reunir especialistas de diversas áreas para discutir as tendências do mercado de trabalho. Temas como empreendedorismo e gestão empresarial vão ser discutidos nos encontros. As inscrições são limitadas e devem ser feitas no site do evento. Outras informações pelo telefone 3321-3199. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Tendências do mercado de trabalho bauruense também é um dos temas da nossa entrevista no próximo bloco. Você vai ver ainda que o número de demissões cresceu na cidade no ano passado. Voltamos já! Bauru registrou no ano passado, pela primeira vez, mais demissões que contratações. O dado é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que faz esse levantamento desde 2007. Apesar do déficit, alguns setores tiveram bom desempenho. Se falta espaço na bancada é porque sobra serviço, ainda mais nesta época do ano, quando o clima estraga os equipamentos eletrônicos. A incidência de raio é muito maior. Então, o PABX ele tem contato com o meio externo de várias formas. Pela energia elétrica, pela cabeamento de telefonia mesmo. Então, normalmente é a primeira coisa que queima. Além do Alexandre, esta empresa tem outros 14 técnicos em telecomunicações. Ainda é pouco. A tendência em 2014 é contratar mais gente para atender uma crescente demanda. Nós temos muito cliente, não para, nós temos venda de centrais, nós temos equipe vendendo centrais e nós trabalhamos para a operadora e então sempre estão pedindo, vendendo através deles o produto, então sempre continua em alta. Com tanto serviço e a abertura de novas empresas na cidade, o setor de telecomunicações foi o que teve melhor saldo na contratação de profissionais em Bauru. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2013 a ocupação teve saldo positivo de 847 vagas. Ou seja, as empresas deste setor criaram mais vagas do que demitiram, mas diante dos números gerais, foi exceção. Em 2013, Bauru teve saldo negativo nos postos de trabalho. Foram 147 desligamentos a mais do que admissões. O resultado contraria a tendência dos últimos anos. Esta foi a primeira vez, desde 2007, que o município registrou mais demissões do que contratações. Ainda de acordo com os dados do CAGED, 2012 fechou com saldo positivo de mais de 5 mil novas contratações. Em 2011 e 2010, os resultados foram ainda melhores.
Quem por pouco não ficou no vermelho foi o comércio varejista. Apesar das fortes vendas de fim de ano e da contratação de temporários, no balanço de 2013 o setor teve saldo positivo, mas pequeno. Apenas 118 admissões a mais do que desligamentos. Quem tirou o pé do acelerador foram as empresas de cobrança. Esta aqui tem 5.200 recuperadores de crédito. Em 2013, o ritmo de contratações foi menor. Foi um ano moderado na cidade de Bauru. A gente teve contratações num ritmo um pouco menor dos anteriores, mas nós tivemos ainda uma relevância na cidade, na admissão de pessoas, nos empregos que a gente promove aqui. A gente teve essa moderação em detrimento de um novo foco dentro do nosso modelo de gestão também, um ano onde a gente pôde também focar em melhorias de processos, em inovações. Apesar do cenário menos promissor, Jéssica conseguiu uma oportunidade. Foram quase 6 meses procurando emprego em Bauru. Foi atraída pela jornada de meio período e porque trabalha perto de casa. Ela, que está no último ano da faculdade, precisa da renda para terminar os estudos. Foi bastante difícil. Até aqui foi bem concorrido. Quando eu fiz o curso, foram mais de 20 pessoas que só entraram. Hoje em dia, que entrou comigo, só tem 2 aqui, eu e mais uma menina. A gente continua com esse assunto, vamos tentar entender o que está acontecendo no cenário aqui em Bauru. Para isso, recebemos a economista Nayara Fracaroli. Nayara, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui. Nayara, a gente acabou de ver na reportagem que pela primeira vez, desde que o CAGED faz esse levantamento, Bauru apresentou um saldo negativo, quer dizer, teve mais demissões do que contratações, foram 147. Por outro lado, a gente vê que o Brasil nunca teve taxas de desemprego tão baixas como agora. O ano passado fechou inclusive com 5,4. A gente pode estabelecer uma relação entre esses dois dados e afirmar que Bauru está na contramão da tendência nacional, que é positiva? Não necessariamente, porque são 2 indicadores diferentes. O indicador do IBGE, que mediu o nível de desemprego baixo no país, ele está medindo a quantidade de pessoas que procuram emprego e não encontram. Então, essa relação diminuiu na abrangência da pesquisa do IBGE, que são em apenas 6 regiões metropolitanas do Brasil, não faz a pesquisa no Brasil inteiro. Porém, o mesmo dado do IBGE, nessa mesma pesquisa, nós temos outras informações. Tá? Aumentou o nível de população que não procura emprego, que na verdade está acomodada, e isso diminui, né, o indicador do desemprego. Quer dizer, população que deixou até, desanimou de procurar uma vaga e tem abandonado essa possibilidade. Não tem essa tendência de procurar emprego no momento em que foi feita a pesquisa, né? Pode ser estudante, pode ser pessoas que têm interesse em abrir um negócio, mas enfim, é uma população que não está procurando emprego. Houve um aumento disso no país, conforme o IBGE. E se for olhar a criação de novos pontos de trabalho, também houve no Brasil, na economia como um todo, o IBGE apurou que o aumento dos postos de trabalho foi apenas de 0,8% em 2013 em relação a 2012. Ou seja, diminuiu a população que procura e não acha, mas também não aumentou tanto os postos de trabalho no país. Tá? Então, Bauru não estaria na contramão. Bauru ele está dentro aí do que está acontecendo no cenário brasileiro. Em 2013, realmente houve um crescimento menor na economia. E os dados do CAGED, ele vai abranger apenas a criação de empregos formais na cidade, né? Enquanto que a pesquisa do IBGE abrange todo mundo que está trabalhando, seja ela de forma formal ou de forma informal, né? O CAGED não, só empregos em carteira assinada mesmo. Então, assim, eu não acredito que Bauru teve uma queda na produção por causa de um menor nível de contratação. Houve um menor nível de contratação, né, diminuição dos postos de trabalho, mas provavelmente a produção de Bauru vai fechar em alta em 2013. Então, o que a gente pode dizer é que teve provavelmente um aumento de produtividade na cidade de Bauru. Quer dizer, menos empregados mantendo o mesmo nível de produção, né? Exatamente, ou empregados, né, mais qualificados, que consequentemente geram maior produtividade para a empresa. As empresas, elas têm buscado isso, diminuir a quantidade de funcionários, né,
ficando com os bons funcionários para melhorar a produção sem aumento dos custos. Certo. Então, Bauru coincide com esse dado que você trouxe aqui, de que no Brasil como um todo foram gerados poucos empregos. Esse saldo negativo de 147, na sua visão, pode ser considerado até uma estabilidade, ser um número pequeno? É um número pequeno se a gente for analisar os últimos 6 anos. Os últimos 6 anos em Bauru, de acordo com o CAGED, a criação de empregos foi de 34 mil novos empregos. É um aumento, inclusive, maior do que a população de Bauru. Se pegarmos aí os indicadores de população do IBGE. Então, o balanço no período é positivo, né? É positivo, se for olhar os últimos 6 anos. É maior do que a população, isso porque Bauru contrata mão de obra de fora, né? Então, assim, 2013 realmente foi atípico. Foi uma queda pequena, se comparar com os últimos anos, né? Que houve só crescimento acima de 2, 3 mil novos postos de trabalho anualmente. Então, a gente pode falar em desaceleração, não numa recessão. Não numa queda, uma estabilidade em relação a 2012. Certo. Nayara, a gente mostrou 2 tendências na reportagem. Para a gente concluir, gostaria que você falasse sobre essas tendências de mercado. O setor de telecomunicações aqui em Bauru foi o que teve o saldo mais positivo, foi o que mais contratou. E já as empresas de cobrança de crédito, elas continuaram contratando mais do que demitindo, só que foi um número bem menor do que vinha sendo nos anos anteriores. A gente sabe que a grande vocação de Bauru são essas empresas de cobrança de crédito, né? Isso que a gente viu na reportagem aponta algumas tendências de mercado? Provavelmente no setor de telecomunicações é porque existiu uma demanda realmente por esse serviço na cidade de Bauru, né? Na verdade, existe uma falta na região como um todo, né? A gente, como consumidor, procura esse tipo de serviço, tem poucas empresas, né? Então, quando aumenta a oferta, já aumenta a procura. Então, a gente teria uma demanda que não estava sendo atendida. Então, foi, inclusive, algo bom para não deixar o indicador tão ruim, né? Das criações das novas vagas. Já para o setor de cobrança, é normal que num período de inflação econômica, o aumento de postos de trabalho ele ocorra no setor de serviços, tá? Enquanto a gente verifica uma redução aí no setor industrial. Porque a necessidade de serviço é constante, né? E apesar da redução de consumo de alguns bens, a gente passa a consumir mais serviço. Então, nesse sentido, o que pode ocasionar na economia bauruense, se ocorre uma diminuição na contratação de profissionais, numa área em que Bauru sempre demandou muitos funcionários, muitos empregados, pode acontecer um aumento do desemprego em Bauru, porque esses funcionários que estariam procurando vagas nas empresas de cobrança vão ter que procurar emprego em outras áreas, né? E aí você tem uma procura maior por emprego, aumentando o nível de desemprego, que é justamente a população que procura e não encontra. Então, isso afeta a economia de Bauru. Então, é um setor muito significativo para a cidade. É significativo. Tá certo, Nayara, muito obrigada por suas contribuições. Por nada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã a se encontrar ao vivo às 5h30 da tarde. Eu espero você. Tchau!